comércio do tráfico negreiro do Brasil Tá. com a África, os navios saíam do Brasil. Tá, então não era triangular, Não, era bilateral. 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 95% desses barcos registrados, e a projeção do que não estão registrados, dos navios negreiros, saíram do Brasil para ir para a África e voltaram para o porto brasileiro. Tá bom. Isso é um outro esquema. Por quê? Por causa da navegação de ventos. Não é? Tem em volta da ilha de Santa Helena, quer dizer, em volta não, em cima, Sei. um anticiclone que é o oposto dos Açores. Ele gira no sentido inverso do relógio, do ponteiro do relógio. E ele sai, então, ele gira, fundamentalmente a costa de Angola, que é pego, vai até o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em Recife, e vai até Santa Catarina, cria uma roldana, que é uma espécie de autoestrada. Para os navios. Os navios. Então, o navio saía daqui, ia até lá e voltava numa espécie de... Tinha vento de popa na ida e na volta. Isso aqui também facilitou. Influente. E já o norte de Pernambuco para cima, e por isso que os portugueses criaram o estado do Grão-Pará e Maranhão... Está fora desses ventos. Está fora desses ventos. É outra coisa. Tá bom. Isso é uma coisa que a gente esquece, mas que os nossos bisavós sabiam muito bem, a história marítima, porque no Brasil não tinha estrada, não é? O pessoal, mesmo o imigrante nordestino, vinha de navio. Itamar Franco nasceu no navio. Ele vinha sei lá, de Pernambuco ou da Bahia, eram imigrantes que vinham para o sul. E os imigrantes aí europeus, estou falando do imigrante brasileiro, né? Mas os imigrantes vieram todos de navio também. E o Rio de Janeiro era um grande porto mundial, porque o Canal do Panamá só foi construído em 1914. Então ele era mais importante. Muito mais importante, porque quem ia para a Argentina e Buenos Aires tinha que passar por aqui. Quem virava ia para o Pacífico também. Porque ia pelo Estreito de Magalhães. Ia pelo Estreito de Magalhães. E quem ia também para a China e o Japão, às vezes, e sobretudo para Nova Zelândia e Austrália, que estava começando a ser povoado, passava pelo rio. Então, era a capital federal depois. Então, nesse sentido, vamos dizer, se não o Brasil, que não existia, mas o Rio de Janeiro tinha um papel muito preponderante. Fundamental. O Rio de Janeiro, ele se articulava muito no período colonial com o Rio da Prata, por causa do contrabando de prata que vinha, depois de estanho, daí a esse enclave que teve muito tempo lá, a colônia de Sacramento, não é? Que era uma feitoria de contrabando, mas que foi estimulada a partir do Rio de Janeiro e se articulava a partir daí com Angola, não é, também. Então, vamos dizer, a chegada da família real é menos, a gente pode imaginar que é menos decisiva do ponto de vista do desenvolvimento da colônia brasileira, que deixa de ser... Não, ela é importante também. Mas havia, vamos dizer, uma vida econômica grande no Rio, pelo menos. Sim. Veja bem, isso também é ensinado aqui, vai nesse negócio da predestinação brasileira também. Tá bom. A gente viu isso em 2008, nos 200 anos da chegada da corte, tinha uma série na Globo e tal. Quer dizer, a ideia de que o Rio era tão maravilhoso e o Brasil tão fantástico, os europeus estavam loucos para mudar a capital daqui. Foi só o Napoleão chegar por lá, ou as tropas francesas, que eles embarcaram todo. Não é bem assim. Primeiro, eles vieram para cá meio empurrado meio reféns da frota inglesa, da Royal Navy, que jogou eles para cá para abrir o comércio brasileiro aqui, não é? Porque disse um ministro, o primeiro-ministro Sá da Bandeira, português, anos depois, a corte podia ter ficado na Ilha da Madeira, que era muito mais sadia, perto. A frota francesa estava toda afundada em Trafalgar desde 1805, os franceses então, não tinham um navio. Tanto que a invasão de Portugal foi por terra, e não era ameaça, era botar a corte, e foram os ingleses que impuseram a vinda deles para cá. Inclusive, no mesmo ano, 2 anos antes, eles atacaram Buenos Aires, Montevidéu, e expulsaram os holandeses do Cabo de Boa Esperança e ocuparam a África do Sul.
E foi uma ofensiva no Atlântico Sul, do qual a chegada da corte se insere. Não é um fenômeno ligado ao destino do Brasil, que ia ser a sequência da monarquia portuguesa. Isso foi num contexto onde a Inglaterra estava dando as cartas no mundo. Tá. Agora, quando é... Todo esse desenho do Atlântico Sul é o desenho do tráfico negreiro. Eu queria lembrar que o Brasil, o Rio de Janeiro é o maior porto negreiro das Américas e que Luanda é o maior porto negreiro da África inteira. Então, isso tem a ver. Séculos? Nos três séculos. Nos 3 séculos. Do tráfico atlântico, 1550 a 1850. Tá. O Brasil recebeu 43% do tráfico, 4.800.000 africanos, e recebeu 600.000 portugueses. Entraram 8 vezes mais africanos do que portugueses no Brasil. E é o retrato hoje da população brasileira, que é majoritariamente afrodescendente. Então, nós estamos voltando para uma situação que sempre foi a situação do Brasil, até o final do século XIX, até a imigração mudar a relação. Eu acho que o Brasil, e tem que se estudar a história do Atlântico Sul, da mesma forma que estuda a história da América Latina. Tá, agora, estudar a história do Atlântico Sul fazer uma história econômica, não é isso? Não, uma história cultural também, uma história social, mostrar que os pernambucanos e o pessoal do Rio de Janeiro, que ainda não eram os cariocas, e os baianos, porque os brasílicos, pensavam muito mais, estavam muito mais em contato direito com Angola do que até com São Paulo. Pois é. São Paulo é outra história, São Paulo é uma história do continente, quer dizer, aí tem um negócio, o Chonilde dizia, tem que saber o que está dentro, o que está fora em história. Tá, então, dentro do Rio de Janeiro estava Buenos Aires e Luanda. Tá. E São Paulo estava fora. São Paulo estava fora. Da Mantiqueira para cá era um outro universo. Tá. Dentro de São Paulo estava o Paraguai e estava o Sul. Ah, e Minas não estava? Bom, não, depois virou Minas também. Mas estou falando do século XVII. Século XVIII, você tem razão, vem Minas como uma projeção. Minas virou o jogo, porque Minas, o ouro, vai rearticular essa coisa de ciclo. Também é um disparate, porque o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, que a gente aprende. Mas o ciclo do ouro é diferente de todos os outros, porque ele vai amarrar os outros todos. Tá. O ouro cria um polo dinâmico, imantado, um imã, em Minas, que vai atrair o comércio de mula do sul, que passa aqui em Sorocaba, de gado. Vai atrair também comércio do Vale do São Francisco e até do norte. Vai atrair comércio da Europa via Bahia e Rio de Janeiro e comércio da África também, o tráfico negreiro. Aí muda o jogo. Aí nasce esse esqueleto do que vai ser o Brasil. Antes não tinha. O espaço geográfico é diferente do território, é isso que você está dizendo? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. O que conta é a geografia e a história, claro, mas a história dada no Brasil é essa história, então, territorial, como se as coisas fossem crescendo a partir de Porto Seguro. Tá. E, na realidade, você tem, ao contrário, imediatamente, quase depois do descobrimento, já se cria essas relações com a África, que são muito ativas, de onde veio, aliás, a fusão da língua, que dá essa especificidade do brasileiro, que é uma fusão, segundo os especialistas linguistas, das línguas banto com o português do século XVI e XVII, que deu essa fusão, essa coisa, por exemplo, de falar cantando em vez de cantar, o gerúndio, é típico de exemplo de língua banto fundido com brasileiro, e teve uma transferência de produtos, de doenças, de vegetais, de plantas também de um lado e do outro. Então, não é só história econômica no senso estrito, é todo esse povoamento. Nós estamos bem... Um pouco caricatural, até eu diria que a historiografia brasileira é territorial, não é nem nacionalista. Tanto que tem livros que falam Brasil à vista, quando Cabral chegou. Quer dizer, não tinha o Brasil. Não existia Brasil. Tinha o Peru, tinha o México, mas não tinha Estados Unidos, não tinha Canadá, não tinha Argentina, não tinha um Estado
pré-cabralino, organizado, e isso é óbvio. Nem tampouco, quando os portugueses chegaram e começaram a se instalar, criaram uma colônia, eles criaram feitorias. Essas feitorias depois é que viraram a colônia. Mas na ação dos brasileiros que moravam nessas enclaves do litoral, que são Recife, Salvador, Rio de Janeiro, não é? Nesses lugares, eles estavam muito mais ligados à África, à Angola em particular, a Luanda, mas também à costa ao Golfo de Guiné, ao Golfo do Benin, que era o antigo Daomé, do que a Amazônia, por exemplo. Pará e Maranhão, isto é, o estado do Grão-Pará e Maranhão, que na época era a Amazônia inteira, estavam totalmente ligados a Lisboa, não ao Rio de Janeiro. Quando se criou o bispado do Pará e do Maranhão, que a sede era em São Luís, esse bispado ficava dependendo do arcebispo de Lisboa, em 1674. Quando se criou o arcebispado da Bahia, o arcebispado da Bahia tinha autoridade sobre o bispado do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Luanda e de São Tomé. Então, isso... Mostrando, quer dizer, que a geografia era outra. A Roma, o Papa, que era a melhor diplomacia da época, reconhecia o arcebispo, tem que controlar os bispos de um lugar onde ele possa ir. De onde é que ele pode ir na Bahia? Para o Pará? Não pode. A navegação é inteiramente contrária. Mas em Luanda ele vai... É Minas que vai dar essa centralidade, essa territorialidade e a percepção de que havia uma nação, porque até a independência americana, quer dizer, até a proclamação da independência americana em 1776, não havia no mundo ideia de que uma colônia pudesse virar nação, Estado independente. Não havia precedente histórico. Se era colônia de um, virava colônia de outro. A Sicília é o caso mais clássico. O Egito, mas não tinha uma colônia que virasse não só um Estado, mas que derrotasse a metrópole militarmente, que era a maior potência da época. No caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, e criasse um sistema de governo novo, uma república permanente, um Estado laico, não existia, um texto escrito, uma Constituição. Então, daí é que se começa a pensar em independência. Você falou... Eles pensavam na região. Tinha pernambucano, tinha paulista, mas não tinha brasileiro. Por isso que nesse livro eu chamo eles de brasílico. Tá bom. Nem de luso brasileiro. Brasílico era o nome da época dos colonos que moravam aqui, que já sabiam que eram diferentes dos de Portugal, como os de Goa e de Macau, mas não sabiam ainda que iam ser uma nação. Ninguém sabia. Que iam ser brasileiros. Que iam ser brasileiros. Os brasílicos